Sim, já estamos ao vivo no Facebook. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela sala do Zoom e também aqueles que nos acompanham pelo perfil da Intercom no Facebook. Com muita alegria, nós estamos começando hoje seria a 19ª, mas na realidade é a 20ª live, porque nós acabamos fazendo mais uma live especial, um Café Intercom, um Café Cátedra Intercom. Então, estamos encerrando hoje com muita alegria esta série de lives da Cátedra Intercom. Nesse 20º encontro, nós vamos falar sobre a pandemia e as mídias. Então, vamos falar daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe essa transmissão na sua página, no seu perfil, porque aí nós vamos atingir um número maior de pessoas. Você pode fazer perguntas, mandar abraços, fazer questionamentos, participar, porque a gente não faz um encontro virtual só entre os palestrantes, né? Nós temos que fazer com a participação de todos. Então, você pode participar, interagir conosco. Você que está aqui na sala do Zoom, você pode enviar suas questões aqui pelo chat, e você que nos acompanha pelo Facebook também pode nos acompanhar. Lembrando que depois a gravação, nós estamos ao vivo, né? Mas depois a gravação desse encontro vai ficar disponível na página da Cátedra Intercom, lá no portal da Intercom, e também no perfil da Intercom no YouTube. Então, você pode acompanhar, pode usar como material didático, pode usar em sala de aula. Então, é um material bastante rico que nós estamos produzindo, porque nós estamos, em todos esses encontros, tendo a participação das pessoas, dos grandes pesquisadores da comunicação do país, estão aqui conosco. Então, discutindo os grandes temas, os desafios da comunicação, como nós chamamos. Então, vamos dar início, são 18 horas. Eu quero dar boa noite a todos agora, oficialmente, que estão aqui conosco. Boa noite aos participantes desta mesa, dessa última mesa. Então, esse encontro hoje tem um significado muito especial para nós, da Intercom e da Cátedra Intercom. Neste encontro hoje, nós vamos falar sobre as mídias e a pandemia. Nesses encontros, como você está acompanhando conosco, nós temos convidados que falam sobre esses temas. Quem propôs esse encontro hoje foi o professor Antônio Hoffet, que é lá da PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi presidente da Intercom e propôs esse tema, e a organização das lives aceitou esse tema, considerou esse tema bastante pertinente, e o professor hoje trouxe convidadas que vão falar sobre esse assunto. 4 convidadas. Daqui a pouco o professor Antônio vai apresentar as suas convidadas. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Cátedra Intercom, o professor Antônio pela proposição deste tema, para encerrar com chave de ouro esta nossa série de encontros. Eu quero também, neste alô inicial, chamar aqui a professora Sônia Jacone. Nós duas organizamos essa série e, por isso, vocês têm observado que a cada dia uma de nós está aqui na coordenação. Mas hoje, como é o último dia, estamos nós duas para a gente dar essa despedida. Boa noite, Sônia. Boa noite, Nair, tudo bom? Boa noite a todos que estão aqui, né, na sala com a gente e também lá no Facebook nos acompanhando. E hoje nós estamos aqui, as duas, né, professora Nair? Eu falei, não, vamos aparecer as duas lá no finalzinho, como uma forma assim mesmo de começar a agradecer tudo o que aconteceu nesses 20 encontros, né, professora Nair? Uma forma de um agradecimento ainda maior, né, pela participação de todos, pelo envolvimento, pelas propostas enviadas. A cada encontro, né, das lives, a cada novo encontro, a gente percebia o aumento de pessoas participando, né, o número de inscritos, e também cada vez mais, né, as pessoas querendo mais, não, e a próxima, e a próxima. Então, é uma forma de começar a agradecer ainda mais a presença de todos. Obrigada pelos professores que estão hoje aqui com a gente, né? E no final, a Nair não falou aí, mas a gente quer que todo mundo fique, porque vai ter uma surpresinha no final aí, tanto para esse grupo de pesquisa, o último, né?
como também para todos os outros grupos de pesquisas que passaram por aqui ao longo dessa temporada, né? Dessa primeira temporada, vamos dizer assim. Então, acompanhem, boa live a todos, boas discussões. Estamos aqui nos bastidores, né, professora Nair? E eu quero dar uma obrigada especial a uma amiga minha, né, que está aqui hoje, a Rita Mônica, acho que ela não está me ouvindo, mas ela está participando, tentou. Então, boa noite, Rita Mônica, obrigada pela sua presença. Vamos começar então, professor Antônio? Vamos lá. Vamos lá. Por volta de 7h30, nós voltamos então para fazer o encerramento. Boa live, nós permanecemos por aqui. Muito obrigado, Nair, obrigado, Sônia. Eu queria cumprimentar a todos, dizer que foi logo que chegou aquele pedido da diretoria, através da Nair e da Sônia, a minha primeira reação foi que eu teria um compromisso com o pesquisador de propor alguma coisa, como ex-presidente, né, da Intercom e como membro do conselho e tal e coisa. E me lembrei de cara de discutir um assunto que tem me chamado a atenção, estava me chamando a atenção naqueles primeiros dias, que era exatamente a reação e alguns papéis, algumas ações que os jornais, principalmente, estavam fazendo em relação à então nascente pandemia. Me chamou a atenção, sobretudo, eu quero mostrar depois para vocês, 2 anúncios nas capas dos nossos jornais aqui em Porto Alegre, não da Zero Hora, que talvez seja o mais conhecido, mas do Correio do Povo e do Jornal do Comércio, e os respectivos editoriais desses jornais, que chamava a atenção exatamente para um papel, vamos dizer assim, novo, relevante, uma retomada de papel que a imprensa estaria tendo naquele momento. E aí, pensando em seguida, me ocorreu de convidar alguém que pudesse fazer a mesma coisa, enfim, trazer essa discussão a partir do rádio, e aí a professora Magda, que além de ter sido radialista a vida toda, e quando ela apaga aqui a imagem dela, fica uma imagem saudosa dela lá do estúdio de rádio, com os auriculares e tudo mais. Olha aí, está aí ela se mostrando que ela era radialista e não era só professora, né? E a professora Cristiane Finger, que é também quem coordena o grupo, né, nosso de televisão e que tem um belo trabalho. E aí, na conversa com a Ana Cláudia Munari, que é a minha mulher, mas é, antes de tudo, uma pesquisadora também, surgiu também a discussão da gente incluir as mídias em relação à própria educação, que, afinal, é o nosso desafio, é o nosso dia a dia. Então, a Ana Cláudia ficou de pensar essa questão no âmbito da universidade, e aproveitei que a Juliana Tonin, que é nossa colega também lá da PUC, tem trabalhado com crianças, não exatamente em sala de aula, né, Juliana? Mas, enfim, ela vai contar. Então, a gente tentou, ficou talvez muita gente, cada um vai falar um pouquinho, mas eu acho que a ideia não é exatamente ter respostas, mas talvez seja, sobretudo, ter perguntas, né? Provocar para a gente pensar. E eu quero começar, então, vamos ver se eu vou saber mexer com essa porcaria, acho que vou. Quero começar mostrando exatamente isso aqui. É uma... Agora sim. É uma capa do Correio do Povo, né? Vamos juntos derrotar a Covid, né? É essa a ideia que estavam querendo propor aqui, né, nesta capa. E isso era uma sobrecapa do jornal, né? E do outro lado... teve, no outro jornal, apareceu isso aqui: apurar, checar, rechecar, informar, combater a informação, para e lá sei o que mais que fica falando. Esses 2 anúncios, digamos assim, institucionais, que vêm assinados pela Associação Nacional de Jornais, me chamou muito a atenção, porque depois eles foram reforçados por 2 editoriais. O Jornal do Comércio fez um editorial chamado Imprensa em Tempos de Pandemia. E o Correio do Povo fez um jornal chamado Jornais Brasileiros Unidos. Eu quero só ler a abertura de cada artigo, porque eu acho que isso aí depois fala por si só, e eu só quero fazer algumas observações. No Correio, no Jornal do Comércio, o editorial está firmado pela Cristina Gadré e diz assim: com a pandemia na saúde, pouco se fala sobre os profissionais que estão nos bastidores da informação. Atuante no dever de propagar a notícia, a imprensa é considerada atividade essencial
segundo o decreto 10.288, de 22 de março de 2020. Essa matéria é de 6 de abril, assinado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Cabe à imprensa, representada pelos profissionais atuantes em rádios, TVs, jornais, dentre outros, o papel fundamental de bem informar a população sobre os fatos que marcam o dia a dia de todos nós, combatendo as fake news e mais uma miscelânea de informações duvidosas que circulam nas mídias nacionais. Eu não vou aqui nem discutir o fato de que o mesmo presidente que assinou esse decreto, incluindo as nossas atividades jornalísticas, é também o presidente que desrespeita completamente os profissionais da mídia e é o presidente que ainda hoje, né, depois de confirmado que ele está com o coronavírus, chegou pertinho de todos os jornalistas que estavam entrevistando ele, bom, usando máscara, menos mal, mas, enfim, quase como querendo transmitir para os jornalistas também, né, a gripezinha que ele está pegando. No Correio do Povo, o editorial dizia o seguinte na abertura do artigo: comprometido desde sua fundação, lembrando que o Correio do Povo é um jornal de 1895, é um dos mais antigos do Brasil. Comprometido desde sua fundação com os mais profundos interesses da população brasileira, o Correio do Povo acompanha detidamente e divulga com precisão todas as informações relacionadas ao desafio que ora o mundo enfrenta no combate à disseminação e aos efeitos da eclosão do Covid-19, uma versão do conhecido coronavírus. Na edição de hoje, o Correio do Povo associa-se a uma iniciativa da Associação Nacional de Jornais e trazia, então, aquele anúncio. Por que essas coisas me chamaram a atenção? Porque, obviamente, há mais de uma década, nós temos uma discussão muito séria em relação à imprensa propriamente dita e a dificuldade, a sobrevivência da imprensa. Eu lembro vocês que, por exemplo, um dos motivos que levou a Folha de São Paulo a apoiar a campanha Diretas Já não foi a preocupação com a democracia, com a cobertura jornalística, mas foi um estudo de marketing da Folha de São Paulo que mostrou que, como associado do assinante de jornal em geral é uma pessoa mais velha e ela estaria morrendo, tinha que tratar de renovar os assinantes. Essa pesquisa da Folha, na verdade, replicava uma pesquisa de 2 ou 3 anos antes do New York Times, que levou o New York Times a, pioneiramente, ser um dos primeiros a pensar numa edição, né, em uma edição eletrônica do próprio jornal. A Folha apostou nas Diretas Já exatamente em cima da captação do jovem leitor e, aliás, colheu resultados muito bons. A Folha cresceu em assinantes, se tornou em seguida o maior jornal, etc. Isso não foi suficiente, todos nós sabemos. Quando entraram as mídias eletrônicas e sociais, piorou a situação. Certamente hoje continua piorando, mas aí nasceu a primeira questão que me chama a atenção. Eu acho que, de repente, inclusive se a gente pensar a campanha eleitoral de 2018, né, em que praticamente, de uma certa maneira, as mídias tradicionais perderam espaço quando as mídias sociais entraram, e foi uma das características da campanha do Bolsonaro, né, independente do conteúdo, da qualidade, todo aquele debate que a gente tem. Mas as mídias, jornal, rádio, televisão, inclusive com a negativa do Bolsonaro em fazer os debates em televisão, né, aconteceu exatamente que as mídias ficaram um pouco para trás. E, de repente, neste momento, quando começou a ter uma circulação incontrolável de informações e contra-informações, de repente os jornais encontraram um nicho de tentar recuperar a sua imagem, de tentar dizer, olha, estamos aqui, podemos ter um papel social de informação. E eu acho que o foco que os jornais buscaram, e isso foi depois copiado pelas emissoras de rádio, aqui no Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha tem sido a mais enfaticamente vinculada a esse movimento, né, sem querer aqui roubar a fala da professora Magda, e a televisão, e a Globo, eu acho que definiu isso, por vários motivos, definiu isso, né, muito claro, e não é por nada que entrou a CNN do Brasil exatamente nesse momento, com essa agenda, né? Então, eu acho que é um negócio interessante da gente pensar como, de repente, as mídias voltaram, de uma certa maneira, primeiro, a reivindicar um espaço, se eu não digo central, um espaço de afirmação e de confiabilidade, porque vocês lembram que muitas vezes a gente dizia que não dá para confiar na imprensa, não dá para confiar na mídia. Ao contrário, hoje isso entrou de novo numa pauta de debate
e as mídias têm sido bastante confiáveis, sobretudo em face das fake news, e do outro lado, o papel que, de fato, estas mídias assumiram, né? Porque, inequivocamente, a grande agenda dos jornais de março para cá, e seria um estudo interessante, né? Aliás, um aluno meu está propondo isso, de fazer o estudo das manchetes dos jornais, né? Pegar jornais do Brasil inteiro, entre jornais dos grandes centros, jornais médios, jornais de pequenas localidades. A Covid tem sido a agenda permanente, tem sido a manchete permanente. Quer dizer, como é que nós estamos conseguindo manter esta agenda viva e, entre aspas, sempre interessante? Claro, a própria doença ajuda nisso. Mas, meu Deus do céu, depois de 3 meses, dizer mais X mortos não é exatamente uma informação, né? Porque a reiteração, a não ser nos números, e no nosso apavoramento, e na nossa indignação, e na nossa definição de que realmente, entre aspas, a doença dos ricos acabou virando aquilo que a gente esperava. A doença dos esquecidos, dos marginalizados de toda a vida desse país, que são hoje as vítimas piores, aqueles que têm que sair para a labuta do dia a dia, trabalhar e correm um grande risco, né? Então, eu acho que esses são debates interessantes, como eu disse para vocês. Eu não estou querendo trazer respostas, né? Eu estou querendo trazer algumas observações e provocar, a partir daqui, exatamente uma discussão, né? E essa seria a minha intervenção aqui inicial, até para não roubar o tempo das colegas. E, com isso, eu passaria pela ordem da história das mídias, se vocês me permitem, né? Eu passaria a palavra à professora Magda, que depois da velha imprensa foi o rádio que se colocou aqui, né, no nosso horizonte. Professora Magda. Tu está sem som, Magda. Liga o microfone. É que eu tenho, assim, eu tenho um outro microfone aqui, assim, eu ligo ele, mas estava desligado esse ali. Mas tranquilo. Então, de qualquer maneira, agradecer para a Naira, agradecer para o Antônio, né, especialmente para o Antônio, que fez esse agito, né, e organizou e tal. Então, pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui e falar sobre esse assunto, né, que eu acho que a questão da pandemia nos provoca, né? Eu acho que nunca a gente viveu um momento tão rico, né? Eu costumo dizer isso para os alunos, paradoxalmente, é um momento super importante para a gente estudar a mídia, para a gente estudar a comunicação, né? Por mais difícil que ele seja, mas ele está se transformando, no final das contas, numa oportunidade também. E eu acho que eu gosto muito, tenho gostado muito nos últimos tempos também de estudar mais na perspectiva, né, de um ecossistema, né? E eu acho que quando o Antônio fez essa proposta também dessas camadas históricas, né, ele propôs, digamos, uma organização de um ecossistema talvez menos complexo, né, essa ideia de interação entre esses elementos, né, e de repente, o grau de complexidade que esse ecossistema, no caso de mídia, vai ganhando, né? E no meu grupo de pesquisa, agora, durante já confinados e durante a pandemia, né, está aqui a Bárbara Avrela, que participa do grupo, é minha orientanda de doutorado, a gente resolveu fazer uma pesquisa, né, para monitorar, digamos, as transformações desse ecossistema durante a pandemia, claro, a partir do consumo, né? Nós começamos reunindo bastante material, temos muito material, pesquisas quantitativas que foram feitas por institutos, por organizações e tal, e também começamos a monitorar algumas famílias em Porto Alegre, né, com situações diferentes de distanciamento social, para ver como é que isso ia se transformando na vida das pessoas, e pretendemos continuar fazendo, né? Começou como um desafio, como é que as pessoas estão se organizando e como nós reunimos muito material, nós, né, vamos dar continuidade a isso, talvez até o final do ano, no próximo ano, né? O desafio que a gente tem é exatamente ver a transformação a partir desse momento. Claro, e quando a gente vai olhando para essa perspectiva exatamente de ecossistema, né? E aí, claro, tentar olhar mais especificamente para o rádio ali dentro, a gente pode dizer assim, bom, lá quando o rádio surge, começa a se desenvolver, né, ele talvez seja uma ruptura nesse ecossistema, né, ele seja uma primeira ruptura nesse ecossistema, até por ser mídia eletrônica,
né? Então, tem passagens que a gente gosta muito, né? O estranhamento que as pessoas tinham com aquela, né, de ouvir uma voz que vinha de fora, uma voz que não era uma voz interna, não era uma voz da reflexão, mas uma voz que vinha de uma máquina que acompanhava onde a gente fosse e assim por diante. Então, de certa forma, nessa perspectiva, o rádio inaugura, né, essa transformação que a gente viveu logo depois, né? Ou seja, no século seguinte. Agora, claro, a gente chega na pandemia, né? E eu acho que é por isso que eu estava dizendo no início que é um momento tão rico para a gente estudar também, porque a gente chega considerando um ecossistema altamente complexo, né? Já não são assim camadas históricas, surgiu este, depois aquele, depois surgiu outro e tal, e aí por enquanto está tudo organizado, a gente consome aquela ideia de um ciclo temporal, né? Ou um ciclo de 24 horas, a gente ouve rádio de manhã em movimento, a gente lê o jornal para saber as notícias aprofundadas e assim por diante. Então, já não são camadas históricas como a gente conhecia, mas são muitas interconexões. E, claro, e tem uma questão que se soma a tudo isso, que é muitos produzindo para muitos e somando nesse ambiente também. Claro, na pandemia, né, no distanciamento social, no confinamento, tudo isso passa a acontecer com as pessoas dentro de casa. Né? Então, claro, quando o Antônio fala, por exemplo, sobre a importância da informação jornalística, sobre o retorno dessa confiabilidade, né? Eu acho que superpassa todos os canais tradicionais de informação, eu acho que é muito importante. Né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas passam a viver, digamos assim, passam a ter uma vida mediada, né? Ou passam a viver mais ainda na mídia, como alguns autores também vão fazer referência, né? Claro que eu acho que uma questão que a gente detecta de cara, né, e como eu disse, o desafio que a gente está falando é do rádio nesse ambiente, né? A gente vê num primeiro momento um protagonismo da imagem, né? Então eu digo assim, eu estou trazendo isso porque são os desafios históricos que o rádio sempre tem que enfrentar. Né? Então a gente tem um protagonismo da imagem, mas num cenário onde a internet também obviamente existe muito forte, e o rádio passa a viver então o desafio da não mobilidade. Né? Eu estava ministrando uma disciplina no pós-graduação da Universidade Católica Portuguesa no primeiro semestre, e buscando dados sobre o rádio em Portugal também e tal, houve uma queda da audiência de rádio, mas na verdade uma queda que equilibrou a audiência de rádio, ou seja, que voltou a patamares anteriores, porque as pessoas, ao saírem menos de casa, elas estão ouvindo menos rádio, pelo menos no carro, né? Mas aí, olhando também e buscando notas e dados também para essa fala aqui, né, tem uma questão que a gente está acostumado, talvez, a buscar, que é o que estourou, né? O que se destaca, o que está acontecendo. E é interessante que o rádio tem um fenômeno, pelo menos os dados de pesquisa, o Cantar Ibope e outros institutos internacionais também, o rádio ele tem uma estabilidade, né? E aí, quando eu estava olhando isso, eu estava pensando, puxa, mas a gente, na verdade, a estabilidade parece muitas vezes um problema, né? Mas a gente localiza, é aquela manutenção da audiência. Claro, uma audiência fiel, mas também, né, uma audiência estável, o que é, digamos assim, muito favorável, né? Muito positivo. Claro que as motivações das pessoas passam por ouvir música, por entretenimento, por informação jornalística, né? Eu acho que a questão do formato do rádio possibilita que as pessoas, né, ouçam muitas informações em jornalismo, eu acho que na linha do que o Antônio estava dizendo. E, claro, eu acho que também tem uma outra variável, né, que é as derivações do formato do rádio. Né? Então, a gente tem também muitos dados de aumento dos podcasts em audiência. Eu acho que esse é um formato, digamos, que durante a pandemia várias pesquisas têm indicado um aumento de audiência. Outras pesquisas, eu já estava falando do Cantar Ibope lá no início do ano, lá em março, ali, final de março, mas o monitoramento de junho que eles fizeram, o rádio segue com audiência estável.
Quer dizer, existe uma manutenção mesmo, né? É interessante, claro, quanto mais avançada a idade, mais as pessoas ouvem rádio e ouvem as emissoras pelos canais tradicionais, mas os mais jovens também estão optando pelas plataformas de streaming. Então, a gente tem essa, de novo, né? A discussão se podcast é rádio ou não é uma outra discussão, mas, de qualquer forma, são esses formatos, né, que derivam, né? Foi o rádio, de certa forma, que nos ensinou isso tudo também. Então, e aí, nessa linha também da aprendizagem, né, tem muitos estudos e também pesquisas na Europa e nos Estados Unidos que estão observando um aumento da audiência de rádio, mas considerando os assistentes pessoais, né, ou seja, os smart speakers hoje, assistentes pessoais em geral, ou smartphones são considerados rádios em potencial. Então, eu estava falando dessa disciplina antes, né, num momento em que eu disse, não, é que o rádio, no fim das contas, claro, e teve um aluno que disse, mas professora, a senhora está dizendo que o rádio se transformou num aplicativo no celular. E ele ficou muito desapontado, né? E eu vi que, mas a minha intenção não era desapontá-lo. Eu disse, não, mas pelo contrário, né? Eu estudo lá desde o meu doutorado também, é exatamente a capacidade, a resiliência do rádio, a capacidade do rádio de se reinventar e de se movimentar nos diferentes ambientes, né? Então, na verdade, o rádio hoje ser um aplicativo é um sinal muito mais de reinvenção, com uma estabilidade da audiência, é um sinal muito mais de acompanhamento nos diferentes momentos históricos, né? Então, claro, tem a questão comercial, que tem várias questões também falando dessa estabilidade também comercial, o que é importante, porque quanto menos oscilações a gente tem nesses momentos, né? Mas eu diria para vocês, assim, né, esse como um primeiro comentário, encaminhando já para o final, para passar para a professora Cristiane, eu acho que se eu tivesse que escolher, né, eu estava pensando antes também dessa fala aqui, se eu tivesse que escolher uma imagem, né, um case que eu tenha visto na pandemia, e, como eu disse, o meu grupo a gente buscou informações, buscou pesquisas, né, tentando olhar para esse ecossistema mesmo, mas eu acho que a imagem mais legal que eu vi realmente foi a alguns devem ter visto, semana passada circulou bastante, que foi aquela escola a 120 quilômetros de Fortaleza, né, onde o diretor resolveu usar uma rádio comunitária para transmitir aulas para os alunos da zona rural. Né? Então, e aí isso mostra, por isso que eu digo assim, isso mostra, né? Eu sou muito otimista com a perspectiva exatamente de ecossistema, né? Eu sou insistente nisso, porque, na verdade, e aí eu passaria para a professora Cristiane, porque para mim uma outra imagem que ficou muito bonita na pandemia também, eu acho que quando envolve educação, né? É muito legal, e as colegas vão falar sobre isso também, que foi o presidente português, né, o Marcelo Rebelo de Sousa, também dando aulas pela televisão, pela RTP. Então, vejam que a gente está falando assim, né, claro que é difícil, a internet não é acessível para todo mundo, mas de repente pode ser, bom, mas se o cara detecta lá no interior que esses jovens precisam ouvir rádio, vai ser rádio, se tu tem a possibilidade num outro país de ser pela televisão. Então, eu acho que essas são, no fim das contas, se eu tivesse que destacar, né, eu acho que essas, para mim, têm sido as imagens, mas é por isso que eu estou dizendo, com as imagens da RTP, então eu passaria para a professora Cristiane, devolvo para o professor Antônio, ou a professora Cristiane pega essa camada histórica na sequência. Foi, Antônio. Me permite, antes de continuar, só... aí saudar a professora Valquíria, né, que está lá longe, já a gente falou do Nordeste, né? E me permite também a professora Sueli Malcos, que foi nossa aluna aqui no nosso pós-graduação, e que agora eu sei que está trabalhando, e que agora ela se escondeu, mas estava antes aqui também, dando sinal. Eu acho que é legal como a gente consegue juntar, estamos literalmente aqui no Brasil e daqui a pouco no mundo, né? Graças à tecnologia. E com isso, Cristiane, a palavra é tua. Obrigada, Antônio. Obrigado, não só pela palavra, mas pelo convite carinhoso, né? A gente fez aqui quase um clube do Bolinha, porque somos professores da PUC do Rio Grande do Sul,
Eu começo agradecendo por ter lembrado, né, nessa questão da mídia em geral, da minha possibilidade de falar sobre televisão e telejornalismo, que é o que eu pesquiso uma vida inteira. Além do Antônio, agradecer a Sônia e a Nair, que são minhas colegas de diretoria da Intercom. Eu sou diretora da Intercom Regional Sul, né? E já que estou me apresentando, também falar da Associação Rio Grandense de Imprensa, já que nós estamos aqui otimistamente falando que a imprensa está de volta. E vendo a Valquíria, era quem eu ia citar, porque a Valquíria é do meu grupo, do GP de Telejornalismo, e faz parte da rede Telejor, que é um grupo de pesquisa de telejornalismo que reúne professores de mais de 50 instituições do país inteiro, e que este ano lança 3 livros, a gente normalmente lança 2, este ano a gente vai lançar 3 livros, com pesquisas, né, desses professores, e um especificamente falando de telejornalismo e pandemia. Então, muito no caminho que o Antônio abriu e que a Magda falou, eu tentei pensar um pouquinho a televisão, especificamente a pandemia. A gente tem dito, porque talvez para nos consolar, que a pandemia é uma oportunidade, é muito ruim dizer isso, que é uma oportunidade de mídia, quando mais de 60 mil pessoas morreram neste país, né? A gente não pode nunca esquecer disso. Então, eu não gosto da questão da oportunidade. Mas é inegável dizer que o jornalismo parece que cresce em tempos de crise. É isso que eu sinto, isso que o Antônio sentiu com o jornal impresso, isso que a Magda está sentindo com o rádio, e eu acho que nós chegamos na educação. O jornalismo é mais ou menos como um bolo, né? Quando mais apanha, mais ele cresce. E quanto mais as pessoas reclamam, isso eu tenho dito aos meus alunos, quanto mais as pessoas reclamam e criticam o jornalismo, eu acho que melhor ele fica e acho que melhor ele está exercendo a sua função. Quando ele realmente incomoda, quando ele realmente se incomoda. E aí eu volto a dizer, eu acho que o jornalismo no Brasil estava de alguma forma acomodado, pelo menos o jornalismo da mídia tradicional, que é o que a gente chama. Aí eu faço uma conexão com a televisão, né? A televisão, que foi o meio hegemônico do século XX. Eu acho sempre que uma das razões é porque, além da imagem, movimento, a imagem é muito forte, fala muito da emoção, nos fala muito mais ao coração do que à mente. A televisão, na verdade, é um meio de comunicação doméstico, como falou a Magda. E, nesse momento, essa coisa de ser doméstico talvez também explique um pouquinho esse retorno da televisão, né? Eu tenho ouvido ao longo do tempo da minha pesquisa de televisão que a televisão morreu. Então, eu ouço isso há muito tempo, os alunos dizem que não assistem, depois a gente pergunta se eles assistem, e a gente fica nessa tragédia que é quem mais pode, se é o rádio, se é a TV, se é o impresso, se é o online. E eu concordo com a Magda, na verdade, nós estamos numa ecologia de meios e eu acho que ela é mais complexa, sem mortes e sem fases. Bom, nessa ecologia de meios, é claro que é do lugar onde eu falo, eu tenho pesquisado televisão no sentido de telas, né? Porque a nossa conexão com a mídia ela tem sido fortemente pelas telas. E aí fica mais fácil pensar em TV em expansão, uma TV que transborda, uma TV que vai para outras plataformas, que vai para outros dispositivos, e eu acho que é, né, dessa forma que ela vai se reinventando, essa palavra que também a gente tem ouvido muito na pandemia, né? Esse transbordamento da televisão, de alguma forma, nas minhas últimas pesquisas, a gente tem conversado sobre uma ubiquidade da televisão. E isso não é uma novidade, o Lipovetsky já falava há algum tempo, né, de tela global, que nós estamos cercados de câmeras e nós vivemos pelas telas. Então, na verdade, o jornal hoje tem a Folha, tem a TV Folha, as rádios, né, tem alguma coisa em vídeo, o vídeo é muito sedutor nesse sentido. Mas para me deter a questão do telejornalismo na questão da pandemia, e eu estava falando de quanto a TV é doméstica, me parece que houve uma retomada, sim, na importância, na centralidade da televisão nas casas, porque estamos todos confinados, é certo, e porque estamos confinados com as nossas famílias, com quem a gente convive, e isso tudo é, na verdade, um ambiente fértil para a televisão. Para você ter uma ideia, assim como a Magda foi procurar alguns dados, em março já houve um aumento no Jornal Nacional, que é sempre a nossa referência, porque é o principal jornal do país,
de 47% em audiência. Isso seria impensável há alguns meses atrás. É claro que essa audiência subiu, e por uma questão de informação, com credibilidade, apuração, a pandemia, a força que a Rede Globo tem, as outras emissoras, caiu um pouquinho, mas a média no telejornalismo é de 30% de aumento. Algumas emissoras que não apostaram tanto em jornalismo caíram mais. E quem quanto mais apostou em jornalismo conseguiu manter essa média, um pouquinho mais de 30%, um pouquinho menos de 30%. Outro dado interessante é o jornalismo 24 horas, né, que são os canais fechados. Na TV por assinatura, no Brasil é uma tradição que os canais abertos sejam os mais assistidos na TV por assinatura, o que é uma contradição já histórica, né? Na verdade, as pessoas usam a TV por assinatura como uma boa antena, e muito cara, por sinal. Mas pela primeira vez, o canal fechado de assinatura, Globo News, ultrapassa o canal principal dos canais de assinatura, que é Discovery Kids, que a gente sabe, óbvio, por analogia, que as crianças precisam ter um lugar para assistir, uma vez que a TV aberta abandonou o público infantil. Mas pela primeira vez, a Globo News passa a ser o primeiro canal fechado mais assistido na TV por assinatura, com uma média de 150 mil pessoas por minuto, o que é também um dado muito interessante. É importante dizer que a CNN chega nesse momento, e eu acho, Antônio, que não foi plano, e na verdade ajudou a CNN a chegar, né? Havia um planejamento para chegar, e nós ainda não temos os dados da CNN, e não seria muito justo com a CNN começar essa comparação agora. Mas, sem dúvida nenhuma, a CNN também traz o jornalismo 24 horas uma discussão e uma atenção. Eu fiquei pensando o que mudou no telejornalismo. Eu entendo quando as pessoas dizem, e mesmo nós jornalistas e professores temos discutido isso, elas não aguentam mais a má notícia, que é muito pesado, que assistir um telejornal é muito difícil, que assistir um telejornal é difícil, que 24 horas, que deixa deprimido. Mas vamos combinar que o que há de mais importante hoje no mundo do que o que nós estamos vivendo? O jornalismo poderia dar as costas para isso? E o jornalismo de televisão, que consegue abranger as pessoas nos mais diversos tipos de público, inclusive os mais vulneráveis, como diz o Antônio, eu acho que não poderia. Então, na verdade, é pesado, mas aí eu vou jogar ao público a responsabilidade de dosar quanto se deve estar conectado, seja na internet, seja na televisão, seja no rádio, seja no jornal. Mas só acho que é impossível ficar alienado em tempos como esse. Imagine a importância do jornalismo, fica muito fácil para os nossos alunos dizer isso, né, para eles, quando a gente diz assim, imaginem confinados em casa sem informação da mídia. Seria insuportável. Seria como nós viveríamos num momento como esse, de pandemia, sem a informação. Bom, já indo para o meu encerramento, pensar algumas mudanças. Eu acho que o jornalismo, o telejornalismo em especial, apesar de tudo que é dito sobre ele, apesar das questões ideológicas, apesar das concorrências, das paixões, dos ódios, e eu sempre indico que quem odeia tem sempre o poder, que é o controle remoto, né? Já inventaram, a gente desliga ou muda de canal, não precisa amar, nem precisa mandar fechar. Essa coisa de fecha canal tal, fecha outro canal, eu acho injusto. Simplesmente mude de canal, até porque essas empresas também dão muito emprego. E os jornalistas também estiveram em profissões, é uma profissão essencial, como disse Antônio, e esteve lá na linha de frente, está na linha de frente, eu acompanho meus colegas, meus ex-alunos com dor no coração. Mas o que mudou no telejornalismo, para realmente encerrar? Primeiro que a gente fez essa confusão agora do home office com o cenário, né? Vocês todos devem ter enfrentado a discussão, eu estou olhando aqui o Antônio com os livros, a Magda com os livros, eu tenho um lugar na minha casa que é com os livros, meus alunos ficam olhando, tentando olhar o que tem atrás. Na televisão não foi diferente, quer dizer, a casa dos nossos jornalistas virou cenário, virou estúdio. Isso não é pouca coisa em termos de tecnologia. Outra coisa que mudou é que a televisão já estava acostumada a levar as pessoas como uma janela, né, para outros lugares numa diferença de tempo. E agora, com essa tecnologia, nós conseguimos entrevistar pessoas que estão em lugares longínquos, né, ao vivo,
numa simplicidade incrível. E eu tenho a impressão que esta é uma mudança que vai ficar. Por um lado, essas pessoas, esses entrevistados, passaram também a dar muitos depoimentos. E eu acho que aí o jornalismo perde, porque a entrevista é mais importante que o depoimento. O depoimento, a pessoa diz o que quer, na entrevista ele diz até o que ele não quer. Mas ganha por outro lado, são as próprias fontes que estão gerando, captando as suas imagens, mostrando a sua visão de mundo, né? E não são só essas imagens, quer dizer, hoje nós estamos acostumados a ver as câmeras de segurança. Ontem mesmo, agora, esses últimos dias, nós vemos lá quando um cidadão ataca um fiscal na rua, nós temos o celular, que vira uma televisão, que vira uma câmera e que vira também, todos falando com todos, como diz a Marta. Então, assim, as últimas lives, e eu já participei de uma live sobre o telejornalismo aqui na Intercom, que é muito legal, e me perguntaram assim, mas o que vai acontecer? Qual é o futuro? O que muda? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu souber responder, provavelmente eu digo adeus aos meus colegas lá na PUC e vou ganhar dinheiro de um outro jeito, né? Que é essa coisa meio vidente de saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer e por isso as nossas pesquisas serão tão importantes nesse sentido. Mas uma coisa eu sei, eu acho que tem muitas dessas coisas, eu não numerei todas, que vão mudar. O que eu espero que aconteça com o telejornalismo, e aí é um desejo, não é uma previsão, não é um estudo, é que ele não volte a se acovardar. Eu acho que o jornalismo, na hora da crise, ficou mais corajoso, mais ousado, não importa em que veículo. E o que eu gostaria de ver é esse jornalismo mais ousado, mais importante. E aí, para encerrar mesmo, né, o Volton, Dominique Volton, que às vezes as pessoas dizem, Volton já está ultrapassado, falava em laço social. E eu tenho lembrado muito com os meus alunos do Volton, porque nesse tempo de confinamento, a televisão, de alguma forma, a televisão aberta, passa a ser um laço social. A gente vive muito numa bolha, nós todos que estamos agora. A internet é extremamente importante, a web é extremamente importante. Como disse a Magda, em pouco tempo ela vai avançar, vai chegar aos lugares que não chega hoje, mas me impressionou muito que nenhuma universidade no Brasil tenha conseguido manter as suas aulas. Nenhuma universidade federal, desculpe, tenha conseguido manter as suas aulas. Me dá dor no coração. Mas nós, das universidades como a PUC, que mantivemos as nossas aulas, sabemos o esforço que foi de adaptação para essa nova plataforma, essa nova forma de ensinar. E já que estou falando de ensino, né, Antônio? Vamos passar para quem vai falar sobre ensino e deixar as perguntas aí para o público. Obrigada por enquanto. Liga o microfone. Eu me esqueço de ligar aqui, já liguei. Obrigado, Cristiane. Bom, a professora Ana Cláudia é a exceção da regra, ela não é da PUC, ela é da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, para quem não sabe, é a maior produção de tabaco, né, do Brasil, da América, e é também uma região dos alemães. Então, são dois desafios, duas experiências diferentes. E ela trabalha muito com essa... E veja que eu acho que as colocações que nós três estamos fazendo conduziram com naturalidade a chegar exatamente a essa discussão em torno da educação e das mídias na universidade, que a Ana vai tocar, e depois a Juliana com a gurizada. Ana, por favor. Estão me escutando, então? Sim. Então, muito obrigada pelo convite, a Intercom, a professora Nair, um beijo para a Nair, não estou mais vendo ela aqui, saudade, e obrigada ao Antônio também. Bom, todos os colegas aqui poderiam falar sobre esse tópico, né? Embora eu não pudesse falar nem sobre TV, nem sobre o impresso, nem sobre rádio, mas poderiam falar sobre a educação remota, porque todos nós estamos vivendo esse momento, né, agora. E, bom, antes de falar sobre isso, eu queria ler algumas coisas. Eu não sou boa em números, então eu anotei algumas coisas aqui que vão, assim, não é exatamente pautar o que eu estou trazendo, mas os sussurros, né, da minha fala aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o crescimento das principais empresas de tecnologia da comunicação. Nós temos ouvido bastante falar sobre isso, né?
do sentido de aumento de usuários de algumas empresas de tecnologia, das principais, eu estou falando do Facebook, da Amazon, da Apple, da Microsoft, também da Netflix, agora Zoom, né, que também está crescendo, cresceu de 10 milhões, né, usuários, o Zoom agora tem mais de 300 milhões de usuários depois da pandemia. Então, quero falar, por exemplo, do investimento dessas empresas, ou seja, crescimento econômico, né, não tem como não falar nesses termos. O Facebook investiu no primeiro trimestre de 2020, mais do que ele investiu todo o ano de 2019, ele investiu 5,7 bilhões na compra de uma empresa de telecomunicações na Índia. Aliás, Amazon, Facebook, várias dessas empresas estão investindo na Índia. A Amazon comprou uma empresa de apólices de seguro, a Bank Bazaar, né, e uma startup de empréstimos, a Capital Float, o que é muito estranho, não sei se é essa palavra para falar que nesses tempos de pandemia e de endividados, a Amazon esteja investindo, né, num banco e de empréstimos e numa startup também de empréstimos. A Apple comprou 4 empresas esse ano, a Microsoft comprou 2 empresas este ano, a Netflix tinha projetado um crescimento de 7 milhões de assinantes no primeiro trimestre e ela alcançou 15,77 milhões novos usuários no primeiro trimestre, o dobro do que ela pensava. O Google Meet, a partir do momento em que ele abriu, né, gratuitamente a plataforma, passando do Hangout para o Google Meet, começou a ter mais ou menos 3 milhões de novos usuários por dia. 90,61% dos usuários da internet pesquisam através do Google, né? E o Google, ele já vem instalado no sistema Android, que é o principal sistema operacional, com 40% dos usuários. Então, aí a gente vê o poder dobrado, né, do Google. 51% da população do mundo está conectada, e isso significa dizer que 49% da população do mundo não está conectada, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma na educação já há bastante tempo, só que a gente tem empurrado essa mudança para que ela não aconteça, porque fazer essa migração, vamos dizer assim, né, aceitar essa mudança de paradigma na educação, significa que a gente teria de mudar, e mudar muitas coisas. Mas, com a pandemia, nós fomos obrigados a mudar muitas coisas, né? Para algumas pessoas menos, para algumas pessoas mais. Eu conheço pessoas que mudaram muitas coisas, né? Mudaram, enfim, tiveram que reaprender a dar aula, né? A partir da pandemia. E a minha universidade, eu vou falar muito da minha experiência aqui, eu recebi essa semana uma pesquisa que a minha universidade fez, eu até procurei outras pesquisas, mas como nós estamos vivendo no burburinho, a gente está falando de coisas que estão acontecendo neste momento, a gente ainda não tem o distanciamento, né, para falar com propriedade, né, com reflexão, a gente está falando sobre aquilo que a gente está vivendo, eu acho isso bastante complicado. Mas a minha universidade, ela fez uma pesquisa mais ou menos um mês depois, um pouco mais de um mês depois que tinham começado as aulas remotas, né? E ela fez essa pesquisa. Então, eu tenho alguns resultados, algumas coisinhas, só que eu quero mostrar muito rapidamente, né? Porque eu acho que mesmo interessante é a discussão. Mas, em 2018, a Unisc, ela já vinha fazendo essa passagem, essa mudança, e ela fez um convênio com o Google no final de 2018, e inclusive o nosso e-mail, né, o e-mail institucional migrou para o Google. Então, nós temos um e-mail institucional do Google e nós começamos a usar os produtos Google, né? Inclusive, alguns colegas, eu também uso o Classroom, né, além da plataforma Moodle. E se começou a fazer todo um processo para que os professores utilizassem, né, a plataforma Moodle, aprendessem a utilizar a plataforma Moodle. E com cursos, com preparação durante todo o ano de 2019, então a gente passou por esse processo. Então, quando começou a pandemia,
foi assim, obviamente foi um susto, né? Mas a gente já tinha feito algumas coisas que precisavam ser feitas. Então, naquela primeira semana, por exemplo, em que muitas universidades pararam e tal, né? E eu acompanhei muito aqui também, junto com o Antônio, vivenciando assim, experiências muito parecidas em casa. A minha universidade preparou aulas prontas, né? Aulas remotas com conteúdo, com atividades, com várias coisas diferentes para cada dia e para os diferentes turnos da universidade. Então, os professores que não estavam preparados naquela semana, eles foram se preparar, né, com cursos à distância e com o pessoal que ajudava, né? E tinha já à disposição essas aulas. Então, naquela semana ali, por exemplo, na quinta-feira de manhã, eu já usei uma dessas aulas, né? E o conteúdo dela, eu até anotei aqui, era uma aula pronta, né? Um plano emergencial, a gente chamou, e o tema era trabalhos acadêmicos, né? Então, havia ali atividades, materiais para os estudantes da minha disciplina, daquela data ali, poderiam usar aquele material, enquanto isso eu me preparava, né? Com conteúdos para as outras disciplinas, enfim. Então, essa primeira semana, assim, foi resolvido, e a partir disso, a gente começou, então, os professores puderam optar por aulas síncronas ou assíncronas, e foi sugerido, então, como a gente já tinha esse convênio, usar o Google Meet, né? Eu sei que a PUC usou o Zoom, né? A gente poderia, se quisesse, usar o Zoom, mas a gente tinha, enfim, todos os instrumentos, né, para usar o Google Meet, com ainda a indicação de que todas as aulas fossem gravadas e os links para as gravações fossem colocados no Moodle, né? E aí, então, vem assim, para resumir, algumas dificuldades, né, que eu também anotei aqui, que eu acho que é interessante de a gente, talvez, pensar e discutir, né? Que é as questões entre as ferramentas, a tecnologia que é necessário, né, para acompanhar essas aulas. E aí está a resposta sobre por que as universidades federais, né, decidiram não manter, né, as aulas, porque em vista de que muitos alunos não teriam, né, essas ferramentas. Então, essa é uma questão. A tecnologia, então, as ferramentas, os instrumentos, celular, né? Hoje o celular é o dispositivo mais usado para acessar a internet. Acho que é 60% do uso da internet hoje em dia é através do celular, mas o celular não é uma ferramenta ideal para produzir texto, para ler, né? Muitas pessoas, aí tem também as questões de que a gente acha, né, que os jovens, às vezes, eles estão acostumados com determinadas práticas, mas eles estão acostumados com essas tecnologias, com essas práticas, mas com as coisas que às vezes eles fazem, né? E não com aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. A questão da banda larga, né? Porque para as aulas síncronas precisa ter uma banda larga razoável, né? Precisa ter um fone de ouvido, então isso foi uma dificuldade, principalmente para os estudantes, né? Que não são de classes não tão favorecidas, né? Essa foi uma grande dificuldade. Saber usar essas tecnologias. A outra coisa foi a questão de adaptar, né? Porque aquilo que tu tem tudo preparado para uma aula presencial não é a mesma coisa que a gente vai fazer com uma aula à distância, uma aula remota, e até mesmo como chamar, né? Isso é AD, é aula remota, é aula à distância, é aula online, então fica todo mundo pensando, né? Na Unisc nós passamos a falar em aulas remotas, né? Inclusive para mostrar a grande diferença que existe entre um curso à distância, um curso EAD e o que a gente está fazendo, né? E eu acho que o principal até sobre essa questão da diferença que eu acho porque eu dou aula também num curso EAD, né? Inclusive eu já tenho canal no YouTube e às vezes eu até fico me olhando aquele monte de videozinho que eu tenho no meu canal de YouTube e fico pensando, meu Deus do céu, né? Porque assim como a Cristiane falou que a questão da formação desse estúdio dentro de casa, né, que os jornalistas fizeram, os jornalistas da Globo News e as suas orquídeas, né, todos eles têm uma orquídea lá atrás, assim, e os professores, né, que não são exatamente esses seres midiáticos, também tiveram que transformar os seus gabinetes, né, em estúdios de gravação, microfone, câmera e tal.
Então, eu também fazia isso com o curso EAD, só que tem uma grande diferença do curso EAD para essas aulas remotas, é que esses estudantes com os quais a gente está lidando agora, né, para quem a gente está ensinando, com quem a gente está dialogando, nós já conhecíamos eles, né, presencialmente. Então, no curso, né, o curso, ele tem um curso de graduação, um curso de pós-graduação, aula presencial, ele tem um afeto, ele tem um contato, ele tem a presença, ele tem um face-to-face, ele tem um olho no olho. E por mais que a gente faça um ensino híbrido que cria uma certa distância, né, que é o que a Unisc, de certa forma, também está fazendo um pouco, é muito diferente da minha experiência que eu tenho no curso EAD, que eu só vejo os alunos mediados por uma tela, sempre, né? Nunca os encontrei. Então, eu vejo que muitos colegas, muitos professores estão falando, mas tá ótimo, tá bom, meu Deus, que agora? Será que então nós vamos ter que assumir esse ensino assim? Será que nós podemos fazer isso? Bom, mas eu também considero que tem muitas coisas positivas, né, para além das questões dos problemas da tecnologia, da banda larga, da adaptação do material, né, da postura, como avaliar, né, enfim, uma série de coisas, como dar presença, ficar olhando o log para dar presença, se o aluno assistiu, se o aluno não viu, é uma complicação, é um tempo, né? Mas a gente tem esse contato com os alunos no presencial e no EAD a gente não tem. Então, é muito diferente, né? Tu entrar no espaço e sempre ter essa mediação da tela, né? Do microfone, eu acho que isso é muito diferente. E eu só vou mostrar, de tudo que eu queria mostrar, que não vai dar tempo, né? Eu acho que eu posso usar aqui para apresentar, né? Deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar. É isso aqui. O que eu quero mostrar é só essa pergunta aqui, ó. Tem várias questões, mas o que me chamou bem a atenção, eu acho que a Unisc foi bem, porque esse azul e esse vermelho é sempre assim, né? O bom, e juntando o azul e o vermelho dá um número muito bom, né? Que é o sempre, o quase sempre. É essa aqui. Seu professor... Deixa eu botar mais para cá. Não vou conseguir ler. Seu professor atuante se coloca disponível para sanar eventuais dúvidas que possam surgir no decorrer da aula à distância? Resposta sim, 82%, né? Eu fiquei um pouco assustada, né? Com essa resposta aqui, né? De pensar que 82% dos professores se colocam à disposição, né? Então, eu sinto, assim, que essa é uma das grandes, assim, questões positivas, né? Do que a gente tem considerado como positivo é o fato de que nós acabamos ficando, a partir da mediação das telas, muito mais disponíveis, né? Através desse ensino remoto, enfim. Eu acho que é isso. Obrigado, professora Ana. Eu acho que são interessantes os números que a Ana trouxe e depois ela pode recolher o sharing aí para a gente poder abrir a tela, né? Peraí. Obrigado. Acho legal porque eu posso brincar e dizer assim, bom, nós estamos atendendo mais os alunos, ficamos mais escravos dos alunos, né? Mas isso é uma discussão para o sindicato, né? Não precisamos ser nosso aqui, né? Podemos deixar para depois. Então, eu queria agradecer, eu queria dizer para o pessoal que está mandando mensagens pelo chat, depois o Gênio vai controlar isso aí. Eu não consigo responder, mas queria agradecer para o Sabatini, lá da FOCOM, queria agradecer aos colegas todos que estão aí mandando mensagens, e queria passar, então, a palavra à professora Juliana, que agora vai falar de um outro aspecto do uso das mídias, que nós fechamos esse bloco inicial e depois passamos, então, para o debate. Eu parei de compartilhar. Tarde. Eu estou vendo a tua tela ainda, Ana. Não, ainda continua. Eu não estou conseguindo parar aqui. Vou tentar aqui. É lá em cima, dá uma olhadinha. É lá em cima na tela. É no View Options, Ana, lá em cima. É lá em cima. É que eu não uso o Google, então eu não tô conseguindo. Está sem áudio, Cris. Deu, agora saiu. deu, agora deu. Deu, Ana, saiu.
Juliana? Vocês estão me vendo, gente? Eu estou me vendo Não, em tela estamos te preta? ouvindo. Pois é. Eu estou sem Agora imagem. está uma tela preta. Deixa eu Estamos só te ouvindo. desconectar rapidinho aqui. O meu vídeo travou, mas vocês me ouvem bem? Dá para ouvir bem. Vai com calma, depois tu aparece, não tem problema. Tá bom. Tá dando um errinho aqui, diz que não consegue conectar o vídeo, mas eu sigo tentando. No momento em que der para aparecer, então, eu volto aqui, tá? Então, primeiro, gostaria de agradecer o convite, Antônio, agradecer a iniciativa, então, a Nair e a Sônia, cumprimentar as colegas professoras e todos os participantes. Bem importante a gente tratar dessas questões, e eu gostaria de trazer, então, uma reflexão e compartilhar um pouquinho da nossa trajetória desse semestre, do nosso laboratório de pesquisa, cumprimentando também a todos os alunos do laboratório, os doutorandos, mestrando e alunos de iniciação científica, porque esse trabalho compartilhado é um trabalho de equipe, né? É coletivo e é uma pesquisa que se iniciou agora em virtude da pandemia, e ela segue em desenvolvimento também, diz respeito a essa esfera educativa, mas em relação às crianças, né? Então, eu acho que a gente tem agora, quando a gente pensa em pandemia, ficar em casa, a gente tem uma certa colisão de algumas esferas, né? Que é da esfera privada, da esfera profissional, que ficamos em casa, e também dessa esfera educativa. Quando a gente pensa que somos professores, para nós, assim, as esferas entre sermos profissionais e sermos educadores, ela é muito próxima. Mas quando a gente pensa nas crianças, a gente tem ainda essa experiência da escola das crianças que também está acontecendo dentro de casa para muitas crianças. Para muitas diversas não está acontecendo, mas para algumas está. E a gente tem essa experiência, então, da relação com as crianças, com as suas escolas, através dos usos dos dispositivos tecnológicos. É bem interessante a gente pensar que sempre temos reflexões em relação aos usos que as crianças fazem das telas. Eu gosto muito dessa expressão também que a Cris trouxe, né? Porque é sempre essa relação que se faz sobre o tempo de uso que a criança faz, se isso é saudável, quanto tempo deveria ser, tem todo um acompanhamento disso. Com a pandemia, a gente somou a essa reflexão a questão de que as crianças não só ficam em frente às telas, que é a grande questão, como elas precisam estar agora, porque a escola apareceu ali do outro lado da tela para elas. Então, elas usam de maneiras diferentes nesse momento. Claro, eu quero sinalizar que quando eu falo escola, quando eu estou trazendo essa questão, é evidente que a escola não é algo único e a gente não pode generalizar, porque a gente tem escolas e escolas. A gente tem a questão das escolas públicas, das escolas privadas, a gente tem os diferentes contextos, as diferentes culturas, e mesmo, né, para o acesso que as escolas têm às determinadas tecnologias, como a Ana mesmo trouxe agora na fala dela, essas questões que na escola isso reverbera muito, a gente tem muita criança sem acesso nenhum à escola nesse momento, também tinha muito antes da pandemia, mas agora essa continuidade ela não se dá. Mas mesmo quando a gente pensa na escola, nas etapas de cada ano, é difícil de a gente comparar a experiência de uma criança na escola, pensando na criança que está na educação infantil, que tem lá seus 5 anos, e na criança que está lá com seus 10 anos. É uma experiência diferente, então, tudo isso está sendo considerado aqui quando eu falo escola, que a gente precisa entender cada situação e cada especificidade. O que eu quero compartilhar com vocês, então, que a partir da nossa experiência do laboratório, a gente conseguiu, então, começar uma pesquisa com algumas famílias de uma escola de ensino privado de Porto Alegre, e nós começamos, então, a fazer essas coletas de informações agora no dia 26 de março, justamente no dia em que começaram as aulas online nessa escola. Então, a gente disparou essa pesquisa e a gente ela começou nessa data, e a data de fim dela é a data do fim da pandemia, da quarentena, que a gente não sabe quando vai ser. Então, a gente faz coletas diárias desses dados, dessas relações que as crianças têm com esses dispositivos e como é que acontece a experiência escolar delas a partir dessas rotinas. Paralelamente a essa pesquisa com as famílias, a gente também teve a oportunidade de mobilizar uma ação junto a essa escola. Então, nós trabalhamos no sentido de auxiliar, a partir das pesquisas, a construir estratégias de mediação das aulas junto à equipe pedagógica. Então, a gente trabalhou com a equipe pedagógica, a gente trabalhou a partir também da escuta que a gente pôde ter das famílias e das crianças,
e nós conseguimos, então, entregar um relatório fundamentado, sim, em algumas evidências que a gente tinha das pesquisas, para que a escola pudesse pensar nas suas estratégias de composição, dessa interação com as crianças, e foi uma experiência extremamente impactante para todos do grupo, porque foi um aprendizado mútuo, desafiador, porque as aulas tinham que acontecer todos os dias, as crianças estavam ali aguardando, e o ineditismo da experiência, ele fazia, assim, causava uma ansiedade, como causou em muitas esferas, e a gente conseguiu ter essa participação entregamos esse relatório, e acho que, assim, como a professora Magda falou, né, existem informações que serão digeridas, né, em termos de análises ao longo do ano que vem e dos próximos anos, porque é muito intenso mesmo. E a gente está coletando ainda essas informações. O interessante é que quando a gente começou a fazer essa pesquisa, uma das famílias indicou a pesquisa para uma outra família, e nós, no primeiro momento, pensamos que era uma família da mesma escola, e quando nós começamos a conversar com essa família, era de uma outra escola. Então, a gente acabou que estamos acompanhando uma criança de uma outra escola também, daí uma família especificamente, mas a gente está conseguindo escrever agora, pelo menos, algumas observações preliminares de todos esses dados para poder compartilhar, porque ainda que a gente não possa mesmo, seja bastante difícil a gente falar sobre o momento que a gente está vivendo com propriedade, com esse distanciamento, que eu acho que a professora Ana também colocou, que é muito importante, a gente já consegue compartilhar algumas coisas importantes, consegue identificar algumas coisas importantes, e foi bastante interessante a gente já poder compartilhar com a escola, com a equipe pedagógica, e eles colocarem em prática isso junto às crianças nessa interação. Então, a partir dessa contextualização do que eu tenho para compartilhar, eu acho que eu posso elencar 3 grandes pontos que surgiram ao longo dessa caminhada e nessa experiência, que, claro, são observações, o que a gente conseguiu identificar, o que a gente trabalhou. Certamente tem pontos ainda que a gente não conseguiu nem identificar, são muitas coisas, mas 3 pontos fundamentais que a gente conseguiu identificar nessa experiência toda. A primeira, assim, é que quando a gente começou a fazer o nosso trabalho, a gente percebeu que existia uma certa predominância de um modelo transmissivo do conteúdo. Sabe? É como se a escola buscasse, num primeiro momento, um lugar seguro, assim, conhecido para a troca de conteúdos, e ela se compreendeu, num determinado momento, como uma fornecedora de conteúdos, os alunos como executores de tarefas, e o ambiente online visto muito mais como um repositório do que propriamente como um ambiente mesmo, né? Então, esse foi um primeiro ponto que caracterizou essas trocas nessas escolas, nessa escola especificamente que a gente trabalhou num primeiro momento, e foi o que a gente mais, assim, foi o ponto mais forte que a gente conseguiu ajudar a refletir, né? A pensar nesse ambiente como um ambiente de interação, a pensar nesse aprendizado como não só uma transmissão de conteúdos, que na verdade é a própria premissa da escola, com certeza, mas no momento do desespero de ter de colocar uma escola para as crianças, aquele pressuposto todo ele desaparecia pelo puro susto do ineditismo, porque foi muito abrupto, foi muito rápido que tudo isso teve que se transformar. Então, esse foi o nosso maior ponto de intervenção na nossa ação junto à escola, buscando aprimorar essa reflexão. E hoje a escola, ela faz aulas síncronas com as crianças. Claro que a gente buscou, acho que é importante sinalizar, que eu não comentei, nós estamos trabalhando com crianças nessa escola do primeiro ano do ensino fundamental, tá? Porque a gente percebe que nessas crianças existe uma complicação na implantação dessas aulas online, porque as crianças do primeiro ano do ensino fundamental é como se elas começassem a ser estudantes, né? Porque a criança da educação infantil ainda ela não é uma estudante, é um ensino preparatório, a gente não tem ainda o processo de alfabetização começando, né? Iniciando formalizado. E nas crianças do primeiro ano isso acontece. Então a gente tem todo um aprendizado de alfabetização que precisa acontecer, e as crianças elas não sabem ler, muitas não sabem ler, e elas precisam interagir nesse ambiente, sendo que elas não têm as competências necessárias para acessar esse ambiente. Então, só para situar que nós trabalhamos, então, com esse perfil, assim, com essas crianças. Nós estamos trabalhando no caso, né? Um segundo ponto que a gente percebeu em relação a essas crianças, que assim, também refletir bastante, é uma caracterização, assim, de dupla mediação no aprendizado das crianças. E a gente faz uma comparação até preliminar, de que, num primeiro momento, a gente tem uma relação professor-aluno, né?
é o professor com as crianças, enfim, e ele consegue mobilizar todo aquele aprendizado. E nessa experiência que a gente teve, a gente percebeu que as famílias, elas entram ali como uma figura importante de segunda mediação, porque se não houver a figura familiar nessa intermediação desse conteúdo que chega da escola para as crianças do primeiro ano, elas não acessam. Então, foi bem interessante a gente perceber 2 pontos a partir disso, né? Que, muito embora a gente tenha famílias com perfis diferentes nessa coleta, sempre é a mãe que está fazendo a mediação, sabe? E aí é uma questão de preferência da mãe ou ausência do pai, mas existe a figura materna que está fazendo toda essa mediação na maior parte dos casos, assim, para não dizer que na totalidade que a gente está pesquisando é basicamente essa figura que está aí com toda, e aí vem toda a questão da sobrecarga, da maternidade, que aparece muito nesses relatos, né? Porque tem a questão da profissão, de cuidar da casa, de cuidar das crianças e ainda de fazer a mediação escolar, nesse caso das crianças do primeiro ano, que precisam dessa proximidade, dessa intermediação bem direta, né? Para a tradução de tudo que está ali. E também, no caso dessa escola, a gente percebeu que a própria equipe pedagógica, ela forneceu instruções às famílias, como se fosse assim, ficou chamado como uma videoaula, para que os pais se capacitassem no quesito alfabetização, entendessem alguns princípios básicos para que facilitasse o processo de tradução e de mediação desses conteúdos. Então, são 2 pontos inseridos nessa segunda grande questão que a gente refletiu, que é essa dupla mediação de aprendizado que a gente conseguiu identificar. Estou falando de questões que a gente identificou, né? A gente não está dizendo que necessariamente elas são positivas ou elas são necessariamente negativas, mas é que a gente conseguiu desenhar a partir dessas experiências que a gente está pesquisando. E um terceiro ponto bastante importante no sentido dessas crianças, eu acho que pode ser algo assim que a gente tenha bastante a refletir sobre as inúmeras possibilidades que a gente tem através dos usos das tecnologias, mas também as limitações que aparecem. Eu acho que nessa idade fica bastante claro para nós uma limitação. A gente tem uma restrição na potencialidade da interação das crianças nesse ambiente, né? Porque a interação entre os pares, ela não consegue acontecer. Porque a criança, ela tem a mediação do professor, mas ela não consegue, nesses encontros, falar com os coleguinhas, porque é inoperante a gente deixar uma sala no Zoom ou qualquer outra plataforma com 20 crianças conversando ao mesmo tempo e cada uma falando uma com a outra o assunto que quiser, porque criança tem essa espontaneidade, quer mostrar alguma coisa, um desenho, um ursinho, quer contar uma novidade e os assuntos são muito diversos, né? Então, tenho vários mecanismos para controlar essas falas, desde fechar a câmera. Fechar a câmera na questão do primeiro ano não acontece por uma solicitação mesmo da escola para questão de segurança. As crianças precisam ser vistas pelos professores, então as câmeras são todas abertas. Mas tem o áudio, tem o levantar a mão, então se percebe que essa interação mais espontânea da criança, de poder trocar com o próprio colega, mesmo que a gente saiba que na sala de aula tem uns momentos em que só o professor está ali mediando, ela acontece de forma exclusiva nesse espaço. Então tem essa perda dessa interação e dessa proximidade com os próprios coleguinhas. Fica interditada quase essa conversa nessa experiência, muito embora fique restituído o vínculo com a escola. A criança, ela consegue perceber que a escola, ela está se esforçando, ela está presente ainda na vida dela de alguma maneira, mas é interessante que uma das crianças que a gente, os alunos não consegue identificar ou associar que aquelas atividades que ele está fazendo através do computador são a escola. São atividades enviadas, enfim, pela escola, mas não é a escola. O conceito escola, ele é muito mais amplo para ela, é a questão da experiência toda, é o espaço físico, é o pátio, é o brincar, muito além do que as próprias atividades. Então, eu gostaria, assim, principal nesse compartilhamento dessa pesquisa, que tem esses pontos assim bem de identificação bem iniciais para a gente poder refletir. Eu acredito que a questão paradoxal que se comenta bastante, aparece também para nós, é o fato de que, de certa maneira, as crianças estão gostando da quarentena, num certo sentido, pelo menos nesse perfil que a gente está estudando, porque elas se sentem mais próximas dos seus pais, das suas famílias, elas estão próximas, o que para nós é um resultado, né,
que não é tão bom, né? A gente pensar que talvez a gente precise de uma pandemia para se aproximar das crianças e para elas se sentirem mais próximas das famílias, né? E as famílias também consideram que tem essa proximidade maior. Mas, paralelamente a isso, as crianças estão mais tempo frente às telas, que é a grande questão que se pensa. Então, é algo assim, é uma questão que a gente tem de que se aproxima, se vincula mais com a família, mas ao mesmo tempo tem mais tempo de tela, e é uma questão que fica para nós, aí para o nosso debate, a contribuição. E agradeço muito pela oportunidade, sinto muito que a câmera tenha fechado mesmo, mas estou aqui. E vou tentar agora fazer funcionar de alguma maneira para a gente poder conversar. Muito obrigada. Obrigado, professora Juliana. Bom, a gente tem um leque aí grande de questões e temos pelo menos 3 questões que eu consegui acompanhar aqui pelo chat e rapidamente me permito, começando, o professor Marcelo está questionando a Juliana se realmente nesses processos existe participação, possibilidade de participação, colaboração, protagonismo das crianças. Acho que, em parte, a Juliana já acabou respondendo, mas fica aí o registro. A professora Karine Prevedelo, depois de falar de uma experiência da UFRJ, né, eles fizeram um projeto de um auxílio digital, cerca de 12 mil alunos. Ela pergunta, então, e eu acho que isso aqui é basicamente para a Ana, né, não só exclusivo, mas para a Ana, se há possibilidade de discutir programas públicos de universalização de acesso às tecnologias e que isso pode impactar também na reconfiguração dos lugares produtores e consumidores. E tem uma outra colega que eu não identifiquei pelo nome, está aqui, Cristiane Finher. Como você avalia a cobertura do telejornalismo brasileiro nessa pandemia no que diz respeito à potencialidade de examinar e ampliar as problemáticas referentes ao coronavírus? Eu queria começar com essas 3 perguntas, aproveitando aqui o que elas estão colocadas no chat, depois eu passo para o Gênio aí, ver o que tem mais e, enfim, para as nossas professoras coordenadoras, a Nair e a Sônia. A Juliana saiu? Por enquanto, então estou aqui. Ah, tá aí? Tá. Então, Cristiane, já que está com o microfone aberto, vai lá. Bom, eu entendi a pergunta, no sentido de... Eu vou começar por uma coisa que eu acho que vai chamar a atenção de todos, porque chamou muito a minha atenção. Quando o governo resolveu que não ia mais divulgar os números através do Ministério da Saúde, houve esse consórcio de mídia, mas antes de tudo, no primeiro dia, nós ouvimos o plano do Jornal Nacional. Para mim foi muito interessante, porque eu não me lembro de quanto tempo fazia que eu não ouvia aquela música e não sentia aquele choque de um plantão do Jornal Nacional. E o mais interessante foram os alunos, né? Que eles não tinham também esta... Eu não sei, acho que todos nós temos essa nostalgia que toda vez que tocava aquela musiquinha, que entrava aquela vinheta, alguma coisa grave estava acontecendo. Por que eu estou dando este exemplo? Eu estou dando esse exemplo porque a televisão aberta, ao mesmo tempo em que ela pode guiar no sentido, neste momento de pandemia, o que abre, o que fecha, informações básicas como usar máscara, manter o distanciamento, essas coisas que a gente tem ouvido bater, que às vezes até a gente usar de novo, mas é um serviço e é importante para uma parcela importante da população. A televisão tem uma limitação, que é a questão da profundidade, né? Principalmente a televisão aberta. E aí eu vou me remeter à televisão fechada, a televisão jornalismo 24 horas, que eu acho que tem feito um trabalho interessante, um movimento interessante para o jornalismo como um todo, que é uma tentativa de divisão entre o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo. Então, há um pessoal de análise e há um pessoal da informação. Porque a mim, isso talvez desse uma tese, uma discussão enorme, que não é para este momento, uma das críticas que se faz ao jornalismo, uma das críticas do nosso, talvez da nossa crise, frente a essa coisa da fake news, da pós-verdade, das redes sociais, seja que a gente tenha que talvez tratar mais do jornalismo informativo e um pouco menos do jornalismo opinativo, e quando ele é necessário que ele tenha, que ele seja explícito. Essa é uma opinião, essa não é a informação. Eu acho que desse modo é mais
mais transparente. E eu acho que as pessoas conseguem ter uma informação de melhor qualidade. Não sei se foi bem exatamente isso que eu respondo, a resposta, né? Mas só queria registrar, Antônio, que alguém falou aí outras mudanças interessantes, que é o entrevistado ter um microfone para si Sim. e o repórter usar máscara. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente jamais imaginou isso, principalmente a máscara, mas a questão do microfone, eu me lembro de dizer... O repórter largar o microfone Exatamente. Eu ensinei os meus alunos a vida inteira, não entreguem o microfone nunca para o entrevistado. E hoje nós estamos vendo isso, a entrega do microfone para o entrevistado, e é uma necessidade. Obrigado, Cristiane. Ana? Eu acho que tem uma pergunta para mim, mas a outra não, talvez, da Karine, né? A Karine Prevedella, ela pergunta sobre programas públicos de universalização do acesso às tecnologias. Eu acho que isso aí já passou, né? Já devia ter sido feito, já devia estar já há muito tempo pensando nisso, e agora eu acho que, enfim, não tem mais o que fazer, porque nunca mais vai ser a mesma coisa, né? E não sei como é que isso vai ser resolvido, porque como que vai ficar as crianças? Porque na universidade, de certa forma, ainda se consegue resolver talvez melhor o problema, mas no ensino básico e na educação pública, isso é realmente um grande problema. Nós já tivemos algumas experiências, por exemplo, alguns governos estaduais, alguns governos municipais, principalmente municipais, eu acho que o Ceará foi o pioneiro, de entregar tablets para as crianças, né? Cada criança se matriculava, recebia um tablet. Mas o tablet não mudou muito, né? Ele acabava sendo, até como o Marcelo estava dizendo ali, uma espécie de biblioteca digital. As metodologias, elas não modificavam, então, se não modifica a metodologia a partir da nova tecnologia, não adianta muita coisa. E também, se não tem banda larga, se não tem internet, também não adianta muito. Então, isso realmente tem que ser resolvido o quanto antes. Eu não sei, eu não sei se eu vou dizer ao falar minha opinião, talvez falar uma grande bobagem, porque isso não é, né, necessariamente exatamente, né, a minha área. Mas em alguns países já há experiências com a iniciativa privada em relação a isso, né? Então, por que não talvez tentar com a iniciativa privada? Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita realmente. Não dá para... Porque o que está acontecendo agora, né? Como eu disse, 51% da população está conectada, mas 49% não. E o que a gente está vendo, eu estou vivendo isso na minha universidade, é o aumento da desigualdade. Né? Porque aqueles que não têm acesso, eles acabam ficando em situação pior, né? Não adianta eles serem inteligentes, eles querem ler, eles querem aprender, se eles não têm as ferramentas. Então, eu senti que isso foi uma questão de aumentar, né, essa desigualdade. Isso me chateou muito de enxergar isso aí, né? De perceber que tem gente que ficou para trás por não ter acesso, por não poder participar das aulas. Obrigado, Ana. Juliana? Questão levantada pelo Rafael? Pela questão. Pelo Marcelo, perdão. Marcelo, eu pensei, Rafael, não vi. Marcelo. Então, desculpa, gente, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, mas fico feliz se vocês estiverem conseguindo ficar com áudio bom, tá? Então, Marcelo, é uma questão que a gente se debate muito mesmo, porque a gente, no nosso laboratório, a gente trabalha com a perspectiva da sociologia da infância. E para a sociologia da infância, uma das premissas é que a criança tem voz e a criança é um sujeito a título inteiro. Então, a gente busca sempre nas nossas ações identificar como esses contextos acontecem, como é que a criança participa em tudo. E foi bastante, assim, desafiador mesmo a gente observar que é bem complicado, principalmente nessa implementação toda dessa educação online para as crianças, como ouvir as crianças, como entender o que as crianças precisavam, como conseguir conciliar tudo isso. Nós percebemos que é muito difícil, que a escola tem as suas prioridades, que a equipe pedagógica tem os seus desafios e que as famílias estavam ali presentes e tendo que fazer essa mediação, um desafio enorme para as mães, principalmente, porque foi esse o dado que aparece para nós, né? Um desafio enorme. Então, era extremamente complexo conseguir conciliar todas essas esferas e muitas vezes ouvir a criança realmente não se tinha um espaço. A gente conseguiu
promover um canal de fala com as crianças e as formas de interação especificamente diretamente com as crianças, elas puderam acontecer e isso se aprimorou, né? Mas a palavra que tu trazes na tua questão, que é desse protagonismo, assim, que a gente, talvez seja uma expectativa que a gente tenha em relação a essa palavra, o que seria mesmo protagonismo, o que é mesmo participação, é bastante difícil de a gente pensar qual é a medida certa. O fato é que pensar numa escola a partir de um modelo transmissivo de conteúdo, de um ambiente digital como um repositório, é bastante restrito até para a visão que a gente pode ter de escola e até para as possibilidades que a gente tem nos próprios ambientes, né? Então, a gente vai qualificando e vai melhorando, e eu penso que a comunicação, nesse sentido, nós ficamos, assim, bastante surpresos com o nosso próprio potencial de adaptação e de poder promover soluções para essas situações nesse momento, né? Então, a gente está construindo, na verdade, esse caminho e para nós também foi bastante interessante a escola poder se abrir como para escuta em relação aos seus processos e poder refletir sobre isso e promover as mudanças que poderiam ser implementadas, porque nem tudo se conseguia, nem tudo se consegue fazer, mas posso dizer que a experiência ela mudou radicalmente do 26 de março até o 30 de abril, que a gente acompanhou, a escola se ressignificou bastante nisso e sim, tem um canal de expressão ali para as crianças, mas longe desse ideal de protagonismo que a gente deveria discutir bastante para ver o que seria esse ideal, né? Mas acho que está distante ainda, com certeza. Bom, eu queria aproveitar e agradecer ao professor Alexandre pela manifestação e, através dele, a todos que estão mandando os recados aqui, agora o Felipe também. E tem uma pergunta da Luana sobre se vocês constataram ansiedade da parte dos alunos. Eu acho que isso vai um pouco para a Ana, não sei se a Juliana consegue ter isso, sim, não do aluno, mas das famílias, mas eu acho que a Magda e a Cristiane também podiam, né, dar um toque aí com o que elas sentiram dos seus alunos, já que estão fechando o semestre. Ana? Sim, né? Não vamos falar da ansiedade dos professores, vamos falar da ansiedade dos alunos só, então. Mas, sim, isso houve, sim, um grande aumento, inclusive, aquele número que eu mostrei ali, né, de 80 e tantos % dos professores que ficam mais atentos a responder aos alunos, isso inclui as questões, professor, me ajuda, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo fazer as atividades, eu perdi o prazo, então aconteceu muito isso. Eu acho que muito mais uma dispersão. Quando a gente junta isso para ver a quantidade de pessoas que passaram a usar Netflix, assistir televisão, né, e fazer coisas mais, né, na frente das telas, a gente percebe que o fato de ficar em casa atrapalhou a rotina, né? Então a gente recebeu muitos relatos. Isso já vem acontecendo antes da pandemia, né? A gente já está observando, né, algumas dessas questões antes da pandemia. Eu trabalho com isso diretamente na universidade, mas dá para dizer, sim, que a gente percebeu um aumento. Certamente. Sim, a gente pode pensar que nós tivemos ondas de temas, né, desde o março que a gente acompanhou. A primeira grande temática era como a gente pode se cuidar. Então, para as crianças, o grande conteúdo era esse, as preocupações eram como é que a gente lava as mãos, né? Depois, era uma grande preocupação de como conversar sobre a pandemia e quando ia acabar a quarentena, tinha tudo isso. Com a continuidade, né, desse período, agora a gente percebe mais essas trocas em relação à questão da saúde mental. Com certeza, e muitos relatos assim de crianças que começam já a entrar numa situação de sofrimento, pelo menos nesse perfil de crianças que a gente está estudando, porque a gente tem outros perfis de crianças que são discussões à parte, que tem questões de violências de todos os tipos, a questão do trabalho infantil, enfim, tem muitas situações. Mas nesse perfil de crianças que nós nos aproximamos, a gente tem sim relatos de irritabilidade, comportamentos regressivos e uma reação a esse tempo todo de contenção, porque para uma criança ficar contida num espaço, né, e ficar tendo todas as suas experiências de entretenimento ou de escola através das telas está sendo, de certa maneira, já passando do limite, né? Então, a gente tem, sim, esses registros das próprias famílias e a gente percebe no comportamento das crianças esses comportamentos mais complicados e tem vários conteúdos que a gente começa a perceber, assim, no formato mais de instruções para educadores, instruções para as famílias de como identificar, como lidar,
E aí sim, né, não pensando na saúde mental das próprias famílias, né, mas pensando como é que as pessoas podem ajudar as crianças e conseguir identificar esses comportamentos e procurar ajudas, porque o tempo está longo para elas, com certeza. Nós chegamos a 63 participantes, estamos agora com 55, super estável. Temos 3 minutos para fechar. Professora Magda, professora Cristiane, não sei se vocês queriam dizer alguma coisa sobre a ansiedade. Eu acho que... Eu só acho que a ansiedade foi... Desculpa, Magda. A ansiedade deles foi maior, pelo menos no curso de jornalismo no início. É muito legal chegar no final com uma produção, imaginem só, de telejornal, de telejornalismo feito à distância. Eu confesso a vocês, não contem para os alunos, que nem eu sabia se tudo aquilo ia dar certo. Então, a gente está muito orgulhoso da produção que eles conseguiram fazer. Acho que a ansiedade diminuiu no fim do semestre, mas ela foi enorme ao longo do semestre. Professora Magda, viu só como a televisão atropela o rádio? Mas eu acho que, eu até tinha anotado aqui, né? Eu acho que o que a gente viveu na pandemia, na relação mídia, na relação educação e tal, é uma sequência de paradoxos, né? Eu acho que eu vi a Juliana falando ali, os filhos convivendo mais com os pais, mas também ansiosos porque não podem conviver com os coleguinhas. Então, e é interessante como no início, né, nós fomos jogados na realidade. Eu acho no início não, ao longo de todo o semestre e continuamos, né, lançados muito nessa realidade que é a internet que tem lá na ponta, por exemplo, né? Eu acho que foi uma ansiedade geral quando todo mundo disse, transforma as aulas em aula online, aula à distância, e aí nós nos demos conta que a internet que tem lá na ponta muitas vezes não é aquela que tem nas universidades. Então, eu acho que o que nós vamos levar desse processo todo, né? Semana passada ainda uma aluna perguntou, né? A senhora acha, professora, que a gente tem prejuízo na aprendizagem à distância? Na verdade, claro, o que nos falta é a convivência, né? Óbvio que nós temos o conteúdo, é óbvio que nós podemos compartilhar, nós temos estratégias e tal, mas o que angustia as pessoas é exatamente elas estarem longe, né? Não se encontrarem no corredor, na sala de aula, compartilharem, os colegas também. Então, eu acho que não é uma angústia, é uma ansiedade frente às telas. Eu acho que as pessoas talvez estejam bem preparadas para isso, pelo menos por enquanto, né? O que nos faz falta realmente é a convivência presencial, né? É o corredor e o bar, como eu estava dizendo para essa aluna. Então, eu acho que essa é a lacuna, né? De um período altamente paradoxal. Nós vamos lembrar sempre disso depois, com certeza. A Patrícia Weber está observando aqui que nos países que já passaram pela pior fase da pandemia, a maior consequência tem sido o aumento da desigualdade social. Foi parte da observação que a Ana também levantou, né, e que a Karine Prevedelo estava colocando como questão. Eu quero seguir rigidamente o horário para devolver aqui a palavra para a Sônia e agradecendo as minhas colegas que aceitaram o convite, a Intercom, essa possibilidade, a Nair, que aceitou a proposta, e, sobretudo, registrar um pouco, talvez, em resposta ao Felipe, não tanto de ansiedade, mas eu observei duas coisas. Os alunos foram mais interativos, eles concentraram mais atenção, com todas as dificuldades, eles participaram mais das aulas do que no espaço físico normal, e pelo menos nas disciplinas minhas e de outros colegas que eu conheço, que a gente tem trocado ideias lá na FAMECOS, acho que depende muito de cada disciplina, das metodologias, mas, enfim, na minha experiência foi isso. E uma grande surpresa foi como eles ficaram sensibilizados com o trabalho realizado. Eu acho que, de uma certa maneira, eles se deram conta do desafio que eles enfrentaram, mas que nós também, professores, enfrentamos, e eles expressaram isso das maneiras mais simples possíveis, mas eu acho assim, muito emocionantes para muitos de nós, né, como eles expressaram através do e-mail, através do WhatsApp, através da mensagenzinha lá no Moodle, né, de como eles curtiram o semestre, apesar de todo o desafio. Então, eu acho que de todas as dificuldades, de todos os desafios, de toda a tristeza que a gente está enfrentando, de toda essa ausência e desta falta de sensibilidade e humanidade que, infelizmente, o governo brasileiro tem tido em relação a isso, eu acho que só uma coisa muito importante. Eu acho que a gente ficou mais perto dos alunos e os alunos ficaram mais perto de nós. Eu acho que isso é a nossa função. Obrigado, Sônia, Nair. Passo a palavra para vocês.
Sônia, liga o microfone, Sônia. Opa, pronto, liguei. Obrigada, professor. Obrigada, professor Antônio, pelo encerramento aí. Obrigada a vocês, professores, a professora Magda, a professora Cristiane, o professor Antônio, todos, a professora Juliana, todos que passaram por aqui esse momento, a professora Ana, né, que propuseram essa live muito bacana, como todas as outras, um agradecimento especial a vocês. Com certeza fez a diferença também nesse projeto, né, Lives Cátedra Intercom. E hoje, então, é o nosso encerramento. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês uma novidade, né, para o grupo que está hoje aqui conosco, grupo de pesquisa, mas também para os outros. Mas a gente também não poderia, né, eu e a Naíra, a gente não poderia terminar esse projeto, né, esse início de projeto, sem fazer essa surpresa a vocês. Mas antes, a gente vai querer fazer um balanço, né, apresentar um balanço do que foram esses encontros, né, esses 20 encontros que nós tivemos aqui. Muito importante falar para todos que estão nos ouvindo nesse momento sobre a Cátedra Intercom. A Cátedra Intercom está lá, né? Ela está aqui com a gente, ela está criada. Visitem o portal da Intercom, lá tem uma janela embaixo, né? Cátedra Intercom, onde tem todas as informações, qual o objetivo, onde nós vamos propor vários eventos na cátedra e durante esse ano ainda e ao longo, né, da existência da cátedra. Lives, palestras, convidados, pesquisadores do Brasil, de fora do Brasil, então acompanhe, né? Acompanhe porque essa foi uma atividade inaugural da cátedra e foi uma atividade assim muito bem planejada por nós, né? Também, mas muito bem aceita por todos. E foi muito oportuna diante desse momento que nós estamos vivendo, diante da pandemia, né? Eu acho que esse momento parece que foi também estratégico, né? Diante de tudo isso, muita coisa boa. Eu sempre falo com as pessoas que tem tanta coisa ruim acontecendo, né, com essa pandemia, mas também está dando oportunidade para outras coisas boas aparecerem, né? Para a gente se reinventar, para a gente se viver de uma maneira diferente, não sei se melhor ou pior, mas coisas boas estão acontecendo. Sônia, então, posso te interromper? Pode. Vou trocar de papel você agora do conselho da Intercom. Eu acho que o Zé Marques deve estar muito feliz da vida. Muito porque obrigada. Ele sempre sonhou com a cátedra e sonhava de uma maneira, com os cursos de verão, com os cursos de férias, essa coisa toda. Ele, certamente, toda época, nunca teve tempo de pensar nisso que vocês estão fazendo agora, que é essa cátedra eletrônica. Mas isso está acontecendo. Chega a ser emocionante, professor. Chega a emocionar a gente. Nós que trabalhamos com o professor Marques de Mello lá na cátedra, né? E não só na cátedra, mas na Intercom, o gás que ele tinha, a vontade que ele tinha em fazer esses encontros, em promover eventos, cafés. Nós criamos o café Cátedra Intercom, né? Porque ele também, aqueles eventos aos sábados. Então, a gente que estava muito próximo, e todos, né, que passaram ali pelo professor Marques, sabe o quanto ele valorizava esses momentos, né, esses encontros. E eu sou muito grata, né, a tudo, né, e eu acho que ficou um pouco em nós, né, essa vontade de fazer essas coisas, né, de continuar juntando as pessoas e debatendo e pesquisando. Agora está sendo virtual, mas eu acho que a gente vai depois ter um momento híbrido, né? Tanto virtual quanto presencial. Acho que a cátedra também vai proporcionar esses momentos de encontros presenciais, né? Mas então vamos ao balanço. Então a gente vai fazer um balanço, vou apresentar e depois eu vou passar a palavra para a Naíra, onde ela fará o encerramento. Mas todos os grupos de pesquisas aqui, todos os representantes que passaram, os pesquisadores, sintam o nosso abraço, sintam o nosso afeto e a parceria que os grupos de pesquisas tiveram conosco neste momento, tá? Então, muito obrigada, um abraço meu, da Naíra e de toda a diretoria da Intercom, tá? Então, isso é importante. Então, olha o nosso balanço que nós tivemos aqui com o projeto Lives Cátedra Intercom. Tivemos exatamente 2.595 inscrições. Então, foi um número muito grande de pessoas que se inscreveram e participaram, né? A gente percebe o acompanhamento. Foram 20 encontros, passaram por aqui 68 pesquisadores,
do campo da comunicação, das diversas atuações, né? Então, 68, não vou citar o nome deles aqui, porque tudo isso vai ser divulgado depois também no momento oportuno, né? Nós tivemos aqui representada 32 instituições de ensino superior, então das federais, as privadas, e muito legal porque essas instituições de todos os cantos do país. Então nós tivemos do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, de todos, né, do norte, então de todos os cantos, né, a representatividade das universidades estavam aqui, 32. Nós tivemos também empresas de mercados, né, que também participaram aqui das nossas lives. O SBT, convidados, né, participaram do SBT, TV Record, Globo. Então, nós tivemos também a presença do mercado neste momento, que é uma atividade, é um objetivo também da cátedra. Essa aproximação da academia com o mercado. É importantíssimo, né? Não só da cátedra da Intercom, mas a gente vai também trabalhar nesse sentido, trazer profissionais do mercado para debater com os profissionais, com os pesquisadores da academia, com os professores. Nós debatemos aqui mais de 20 temas diferentes, né, ao longo desses encontros e depois com todos os viés aí para esse momento. Nós tivemos também, a Intercom foi feito um balanço, que as lives, elas projetaram muito, teve muita curtida no Facebook, nas redes sociais, muita gente participou, um número muito grande, mais de 20 mil curtidas, né? Mais de 20 mil pessoas ali impulsionando a Intercom. Então, isso é importante, né? Isso é relevante. Além da participação muito grande desses inscritos, que é importante falar, de todas as regiões do país, né? Nós tivemos em todas as lives representantes de todas as regiões. E a Intercom, ela, só para a gente fechar, a gente deu esse recado ao longo das lives, mas a Intercom, a cátedra, né, Intercom, enviará os certificados digitais, tanto para os proponentes, como também para os inscritos, por e-mail, a partir do dia 1º de agosto. Então, a gente tem que ter um tempinho para fazer um levantamento, né? E aí a gente começar a fazer essa emissão. Os participantes que se inscreverem em pelo menos 14 ou mais, terão direito ao certificado, que esse foi o acordo feito lá no começo, né? Receberão um certificado de 20 horas. Então, aqueles que participaram terão um certificado ali emitido de 20 horas, e referente a 20 horas, e os participantes, os proponentes, os pesquisadores, certificados com 3 horas de atividades, tá? E aí, nós vamos despedir dessa live, desse projeto, anunciando novos projetos, né? Aguardem aí os nossos trabalhos, inclusive de cafés, que nós iremos fazer, e eu vou passar agora para a Nair, que vai anunciar aí a nossa próxima surpresa, que vem aí, né, para encerrar esse projeto Lives Cátedra Intercom. Muito obrigada, Nair, com você. Só antes de anunciar a surpresa, eu gostaria de agradecer a live de hoje, agradecer aos queridíssimos Antônio, Magda, Cristiane e Juliana, pessoas tão queridas por uma live tão interessante. Eu e a Sônia aprendemos muito acompanhando... Faltou a Ana, Nair. A Ana, queridíssima, um beijo. A Ana falou que estava com saudade de mim, saudade de você, Ana. Depois beijo. Eu apoio aqui em casa, tu não pode esquecer dela. A Ana agora é minha amiga no Facebook, acabei de adicionar. É bom que eu faça a ponte com o Antônio, que não tem Facebook. Então, obrigada a todos vocês. O que nós planejamos para o encerramento dessas lives? Nós temos as lives, a gravação das lives, então, a partir de agora, do YouTube na página da Cátedra Intercom. Mas nós vamos além, nós vamos transformar essas lives em um livro. Então, essa é a nossa proposta. Essas lives vão se tornar um e-book e nós vamos enviar amanhã um convite para todos os proponentes de todas as 20 lives para que participem conosco desse e-book. O e-book já tem um título, vai se chamar Desafios da Comunicação em Tempo de Pandemia, um Mundo e Muitas Vozes.
Nair, Então, o Zé Marques baixou em ti, Nair. Ele adorava fazer os livros. ai, fiquei emocionada, Antônia. Olha, Fiquei emocionada. eu Então, falei, só um minutinho, Nair, só para a gente encerrar, antes de você continuar, eu falei o seguinte, né, que as pessoas estão começando a passar perto de mim, da Nair, e estão começando a correr, igual a corrida do professor Marques, né, porque a gente está sempre com uma tarefa. Porque vocês já dão tarefa, né? Igual que o Marques fazia, né? Sim, então o convite vai chegar amanhã para os proponentes. O tema da pandemia, ela permeia essas lives. Das 20 lives, 10 foram especificamente, no título tinha a palavra pandemia ou Covid. Então, esse momento que nós vivemos, ele vai permear esse nosso livro. Então, amanhã nós já vamos enviar a proposta com todos os prazos direitinho para que os organizadores das lives respondam se querem participar conosco ou não, com um artigo científico ou no formato entrevista, do jeito que os organizadores quiserem. E durante agora o segundo semestre nós vamos fazer a edição do livro, receber os textos, fazer a edição do livro, para lançamento do livro no Congresso da Intercom, no 43º Congresso da Intercom, realizado pela Universidade Federal da Bahia e que vai acontecer de 1º de dezembro, 1º a 10 de dezembro, o primeiro congresso totalmente virtual da Intercom. Então, nós vamos fazer o lançamento desse livro com uma live, claro, é lógico. Então, vamos reunir todos os autores numa live linda, bem bacana, para a gente falar desse livro e juntar e misturar todos esses assuntos. Então, é assim que a gente encerra este projeto, já anunciando o outro, né? Assim como o professor fazia, ele não colocava ponto final. A Juliana, a Magda, a Cristiana e a Ana Munar já estão convocados para escrever os artigos. Pronto, então, aí, é assim. Papelzinho da cola aí, tá? É assim que a gente olha, faz. Assim como o professor Marques, né, Nair, os prazos não são muito longos, não. Esse é o problema. Tudo muito rápido, viu? A gente não encerra e põe um ponto final, não. A gente encerra já anunciando o próximo. Então, nós gostaríamos de agradecer muito. A Sônia já enviou o abraço dela. Eu gostaria de enviar o meu abraço mais carinhoso, mais afetuoso a todos os pesquisadores que participaram conosco, que acreditaram nesse projeto, a todas as pessoas que participaram, enviaram perguntas, questionaram, mandaram abraços, que estiveram aqui conosco desde o dia 5 de maio até hoje, dia 7 de julho, nesses 2 meses. 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras estiveram aqui conosco. Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Nair. Tchau, obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada, foi ótimo. Beijo, Tchau. Sônia. A Sônia é uma amiga de primeira, uma parceira de primeira. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Bom. Tchau. E cuidem, hein? Não sai de casa. Não sai de Exatamente. casa. Todo mundo em casa. Oi, Com Sueli. máscara. A Sueli está aqui com a gente sempre. Tchau.